Fala, senhores! Thiago Rodrigues aqui. Vamos a uma questão do Enem PPL de 2019, a questão 106. Vamos comigo? Aqui, ó. Em um laboratório de química foram encontrados 5 frascos não rotulados, contendo, senhores, propanona, água, tolueno, tetracloreto de carbono e etanol. Para identificar os líquidos presentes nos frascos, foram feitos testes de solubilidade e inflamabilidade. Foram obtidos os seguintes resultados. Bora aqui, ó. Frascos 1, 3 e 5 contêm líquidos miscíveis entre si. Frascos 2 e 4 contêm líquidos miscíveis entre si. Frascos 3 e 4 contêm líquidos não inflamáveis. Com base nesses resultados, pode-se concluir que a água está contida no frasco, então ele quer a água. Show de bola? E agora a gente vai conversar aqui sobre esses resultados, beleza? Então vamos lá. Ele fala que 1, 3 e 5 contém líquidos miscíveis e 2 e 4 miscíveis. Logo, 1, 3 e 5 não se misturam com 2 e 4. Vamos lá, senhores. As substâncias que a gente tem, ó. Propanona, que é quem? É uma cetona com 3 átomos de carbono. Então, vou desenhar ela assim, ó. 3 átomos de carbono e eu tenho a carbonila aqui. Essa é a propanona. A água não preciso nem falar, né, senhores? Vou botar aqui, ó, H2O. Suave, né? Tolueno, senhores, é um anel benzênico. Vou desenhar um pouquinho melhor, né? Ficou feio pra caramba. Então, ó, é um anel benzênico aqui, ó. Nossa, não mudou muita coisa, não. Com um grupamento metil. Em qualquer posição, botei ele só para ficar mais bonitinho ali, ficar mais harmônico. Só vou jogar ele um pouquinho para cima. Tá aqui. Depois a gente tem o tetracloreto de carbono. Tá? Então a gente tem aqui, ó, C. Opa, vou botar aqui assim. Vou ajeitar o tolueno ali já, senhores. A gente tem aqui, ó, tetracloreto. Então são 4 átomos de cloro. Então Cl, Cl, Cl e Cl. Vou ajeitar aqui, ó, porque ficou fora. Então vou botar o grupo metil aqui. Por fim, senhores, temos o etanol. É um álcool e ele tem 2 átomos de carbono. Então, ó, etanol. O álcool mais conhecido e tranquilo. Bom, a gente tem essas 5 substâncias aqui. A solubilidade, ou seja, quando ele fala ali líquidos miscíveis, quer dizer que são solúveis entre si. Pensando assim, a gente poderia falar, um sal é solúvel. Mas quando a gente trabalha líquidos, a gente trabalha com miscibilidade. É a mesma coisa que solubilidade, mas só para a gente verificar aqui. Então, senhores, qual dos 3 aqui são miscíveis entre si e quais os outros 2 que são miscíveis entre si? A gente tem que ver por polaridade, tranquilo? Então, a água, senhores, a gente sabe que é uma substância o quê? Polar, ok? A gente sabe também que o etanol ele é bastante solúvel em água. E olha só, ele tem essa hidroxila. Essa hidroxila é um grupamento polar. Ah, Thiago, pô, mas ele tem 2 átomos de carbono. De fato, essa parte aqui é a polar. Tanto que o etanol ele é miscível em água, ele interage bem com a água e com a gasolina. Tipo, a gasolina tem 25% ali de etanol. Cara, é uma substância, uma molécula, um composto anfifílico. Ele se comporta tanto, ele interage com substâncias polares e apolares. Mas eu vou trabalhar aqui ele sendo polar, beleza? Então vou até assim, ó, polar. Ele tem uma parte polar ali. Ele interage bem. Eu vou até botar assim, ó, anfifílica. Errei no acento aqui, ó. Opa, pronto. Deixa eu ajeitar. Show de bola.
Então, assim, ele vai interagir bem com a água. Show? E a propanona aqui, senhores? Tem essa carbonila, esse oxigênio ali, que confere a ela uma polaridade. Ela é polar. Show de bola? Então, olha só. A gente chegou, vou ajeitar aqui, ó, a 3 substâncias polares que vão interagir. As outras são polares? Vamos ver. O tolueno, senhores, é hidrocarboneto. Então, é apolar. Tranquilo? E no tetracloreto de carbono, apesar de ser um haleto, se a gente fizesse aqui, ó, a geometria seria assim, ó, uma geometria tetraédrica, né? Vou deixar assim, ó. Apesar de não ser um carbono quiral, eu vou botar assim só para a gente pensar num tetraedro, beleza? Então, ó, é uma estrutura tetraédrica, show de bola. O momento dipolar resultante dela, todos os cloros vão puxar aqui para frente, né? Para ele. E aí a gente tem um vetor nulo. Então, o momento dipolar resultante é igual a zero. É uma molécula, então, apolar. Show, senhores? Então, é uma molécula apolar. O tetracloreto de carbono é apolar. A gente podia pensar, pô, são 4 ligantes todos iguais. Apolar. Tranquilo. Então, a gente tem aqui, ó, a gente consegue verificar quem é polar e quem é apolar. Então, eu posso dizer que, ó, 1, 3 e 5 são polares, são miscíveis. São 3 substâncias aqui, beleza? A água faz parte ali dessas 3. Então, senhores, como a gente tem 3 miscíveis, 3 polares, essas 3 substâncias nesses 3 frascos são substâncias polares. Então, a água está entre esses frascos. Ou é 1, ou é 3, ou é 5. Vou excluir, então, ó, o 2 e 4, só para a gente não pensar mais neles. A gente tem que pensar na propanona, na água e no etanol, ok? Vamos para o 3 e 4. Nos frascos 3 e 4, contém líquidos não inflamáveis. O 4 a gente não precisa pensar, mas olha aqui o 3, ok? O etanol, a gente sabe que ele é inflamável. Inflamável. A gente sabe, a gente usa o álcool. Cara, a propanona também é inflamável. Pô, tá, não é algo tão comum, a gente não joga propanona, cetona ali para pegar fogo, mas sim, a propanona é um solvente, ela tá ali na removedor de esmalte, ela é inflamável sim. Então, senhores, o líquido 3 pode ser água, poderia ser, só que o 3 não é inflamável. A água não é inflamável. A água, então, está no frasco 3. Sacaram? Porque são miscíveis entre si e não é inflamável. Senhores, resposta, então, ó, C de casa. E aí a gente mata a questão. Tranquilo? Deu um pouquinho de trabalho para a gente verificar ali a polaridade, mas é isso. Tranquilo, senhores? Se gostou, deixe seu like, compartilhe e comenta. Se ficou dúvida, senhores, comenta aí e a gente troca ideia. Valeu!